Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma grande semana de trabalho aqui. O sistema ele tem que entender que é 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa está mais um pouco. Boa noite, pessoal. A grande família da indústria gráfica e a família senaiana. Estamos iniciando uma semana de muito trabalho, né, que é a webinar da Faculdade Senai Teobaldo de Nigris. Tá? É muito importante nesse momento, né, de pandemia. A gente está parado muitas vezes dentro de casa, ou as empresas, mesmo com dificuldade, de nós começarmos a correr atrás de conhecimento. Nós sempre temos essa demanda, nós sempre precisamos estar se atualizando no mercado e hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar mais antenados do que está acontecendo dentro da nossa própria empresa. Tá? Por isso, na faculdade, junto com toda a equipe de professores aqui da nossa faculdade, nós estamos criando esse webinar, que está contando com um apoio muito importante, né, do nosso Sindigraf São Paulo e da Abigraf São Paulo. Nas pessoas do senhor Sidney, que é um grande apoiador da escola, do senhor Levi, para que a gente possa estar transmitindo esse conhecimento a todos vocês. A nossa missão nessa semana, vamos trabalhar com foco, né, bem direcionado para a parte de planejamento e gestão. Dentro desse momento, né, que nós estamos precisando, gestão de tudo vai ser muito importante para que a gente possa sobreviver, né, por essas grandes dificuldades que vamos passar nos próximos meses. Né? Então, nesse período, né, que inicia hoje, nós vamos até o dia 19, nós temos vários temas relacionados a essa questão de planejamento e de gestão, ok? Então, é muito importante para vocês, né, quem puder estar acompanhando toda a semana, porque a ideia nossa é passar essas dicas, que são os insights iniciais a vocês, até onde procurar mais conhecimento, onde procurar mais informações. A escola está sempre à disposição de auxiliar o mercado. Junto aí com a Abigraf, Sindigraf, teremos várias outras ações, né, junto com a parte com foco principalmente da capacitação de todo o mercado, para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa eficiência, inclusive com menos recursos, fazer muito mais do que a gente vem fazendo nos últimos anos. Só assim a nossa indústria vai conseguir sobreviver e continuar a ser uma indústria forte, ok? Faço aí um principal agradecimento também a toda a minha equipe, né, na pessoa do Enéas, do Getúlio, que está aí nos bastidores, Paulinha, e todos os professores que vão passar essa semana aqui com a gente, passando esse conhecimento a vocês, mas volto a dizer, a escola está aberta a todos vocês. Quem precisar, quem tem uma ideia, tem um projeto, que precise da ajuda, do apoio do Senai, né, nós estaremos à sua disposição. Uma boa semana a todos e um bom evento. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Saudade de vocês. Espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, que vocês venham à nossa escola para fazer confraternização com nós. Nós tínhamos previsto alguns eventos presenciais, infelizmente não foi possível. Como o professor Elcio comentou, estamos fazendo esse evento que se chama Planejamento e Gestão. O webinar de hoje é sobre a filosofia Lean como estratégia da pós-pandemia. E aí eu queria corroborar com o professor Elcio, agradecendo mais uma vez o apoio do Sindigraf e do Abigraf. Antes da gente iniciar a palestra, gostaria de passar um vídeo para vocês, para mostrar o que o Senai São Paulo pode estar oferecendo para vocês nessa crise atual que nós estamos vivendo. Eu vou passar para vocês um vídeo bem breve de uma das oportunidades que o Senai São Paulo oferece para vocês. Menos retrabalho,
otimização nos processos da sua indústria. Se você está buscando mais competitividade para a sua empresa, o Senai São Paulo tem a solução. O programa Indústria Paulista Mais Competitiva oferece assessorias tecnológicas que irão auxiliar o seu negócio a ter mais eficiência e produtividade. Empresas de pequeno e médio porte podem participar do programa. São 3 áreas estratégicas de atuação: manufatura enxuta, eficiência energética e preparação para a indústria 4.0. As metodologias de eficiência aplicadas pelo nosso programa são de alta confiabilidade. Por isso, o pagamento é garantido por um contrato de performance. Na contratação, você paga 50% do valor da consultoria de forma facilitada e os outros 50% serão pagos se a sua empresa atingir os parâmetros acordados após o diagnóstico inicial. O investimento varia conforme o tipo de assessoria que será realizada. Cadastre-se no nosso site e agende gratuitamente o diagnóstico para a sua empresa. A unidade mais próxima entrará em contato para marcar uma visita do consultor Senai. Leve mais eficiência e produtividade para a sua empresa. Bom, como vocês podem ter percebido no vídeo, o Senai São Paulo tem a oferta, na verdade, esse serviço, né? Então tem esse slide que detalha o que já foi explicitado no vídeo. Nós temos a oportunidade de oferecer para vocês manufatura enxuta, eficiência energética, preparação para a indústria 4.0. Lembrando que esse trabalho é feito em conjunto, esse trabalho é desenvolvido pelo Senai São Paulo em rede. Contamos hoje com mais de 90 escolas especializadas em várias áreas tecnológicas que podem estar ofertando esse tipo de trabalho para vocês. Do lado aqui direito do slide, existe algumas empresas que a própria Teobaldo Denigris já desenvolveu. Então, nós estamos com esse trabalho de manufatura enxuta da filosofia Lean desde 2017, e aqui eu estou linkando algumas empresas que nós já prestamos esse tipo de trabalho, inclusive na área alimentícia, em parceria com uma das nossas especialistas, que é a nossa escola, nós chamamos por número 105, da Barra Funda, especialista em alimento. Em parceria com esse Senai, nós fizemos esse tipo de trabalho de implementar manufatura enxuta, e como foi explicado no vídeo, sempre com um contrato de semi-risco. Então, é garantido o retorno. Todas as empresas que nós estamos mostrando, a proposta é que, no mínimo, tenha um retorno de 30% do que está se propondo a passar em termos de filosofia Lean. Aqui embaixo existem os contatos que vocês podem estar entrando em qualquer momento com a nossa escola. Então, tem do professor elcio@sp.senai.br, da Tatiana, que é a nossa assistente técnica, voltada para o relacionamento com a indústria, tatiana.pires@sp.senai.br, e o meu próprio e-mail também, eu posso fazer essa ponte, essa empresa com vocês. Então, é uma oportunidade bastante interessante. Como eu falei para vocês, existe todo um trabalho feito, existe um diagnóstico, e dentro desse diagnóstico a gente propõe que a empresa faça determinadas atividades com um retorno garantido, no mínimo 30%. Eu agradeço a participação de todos, aproveito também para agradecer à equipe por esse evento, espero que vocês gostem. É uma semana inteira de planejamento e gestão, voltado para vocês, para o público da Teobaldo Denigris. Passo a palavra agora para o professor Jorge, ele vai dar continuidade. Então, tudo que eu passei aqui de uma maneira muito resumida, o Jorge vai estar falando de uma maneira mais aprofundada, para que vocês entendam o que é a manufatura enxuta, o que é a filosofia Lean, ok? Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Recebê-los, como o Enéas comentou, nós vamos ter a semana toda para falar sobre o sistema do Lean Manufacturing. Aproveitar para agradecer ao professor Elcio por disponibilizar essa nossa semana. Então, inicialmente, é importante a gente entender, basicamente seria o Lean Manufacturing. Tá? A gente já trata isso com os nossos alunos da faculdade, agradecer a eles também, os alunos da pós-graduação, já está todo mundo presente. Então, quando a gente fala de Lean Manufacturing,
ou fazendo uma tradução direta, manufatura enxuta, o pensamento é sempre reduzir a quantidade de material que você consome no seu processo. Basicamente, vocês vão ver que ao longo da apresentação, vou falar bastante sobre redução de desperdício, diminuição de custo, que a ideia sempre é você conseguir aumentar a sua produtividade. Então, quando a gente fala em Lean Manufacturing, tive a ideia de implantar o Lean na minha empresa. Então, clico lá no botãozinho, o Lean está implantado. Não é bem assim. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu faço uma pergunta, eu deixo essa pergunta sempre para a gente poder trabalhar sobre ela, ou pensar sobre ela, como o Lean Thinking poderia ajudar o meu negócio. O pensamento é, como que o pensamento Lean pode ajudar o meu negócio? Então, o primeiro detalhe é, então, se eu sou o CEO de uma empresa, eu sou o diretor de uma empresa, qual que é o meu negócio? O meu negócio é fazer com que a minha empresa melhore os meus processos, que meus profissionais tenham melhores condições para poder desenvolver o seu trabalho, que eu consiga melhorar os números, ter uma visão melhor dos meus clientes. Então, vou aplicar o Lean na minha empresa para que eu consiga isso como minha finalidade. Então, a minha meta na implantação do Lean é essa. Mas alguém levanta a mão e fala, mas eu não sou o CEO, eu não sou o diretor de empresa, eu sou um gestor. Ok, então vamos usar a mentalidade Lean, mentalidade enxuta, o pensamento Lean, para que você consiga, enquanto gestor, melhorar o desempenho dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Então, imagina que você consiga, aplicando esses conhecimentos, melhorar a capacidade de produção da sua empresa. Tá? Outra pessoa levanta a mão e fala, não sou dono da empresa, não sou gestor, sou operador da máquina. O Lean vai me ajudar? Bastante. Imagina você aplicando os conhecimentos do Lean na operação do equipamento. O destaque que você vai ter na sua profissão, o destaque que você vai ter na sua empresa, quando você começar a pensar no seu processo com mentalidade enxuta. Eu quero melhorar o meu processo de operação de equipamento. Tá? Então, vou aplicar essa filosofia dentro do meu ambiente de trabalho. Com certeza, você terá um destaque por conta desse pensamento. Só que tem outra pessoa que fala, não sou líder, não sou gestor, não sou CEO, inclusive eu estou desempregado. Vai me ajudar? Falei, com certeza vai. Imagina você, numa entrevista de emprego, e você consegue apresentar para a pessoa que está te entrevistando que você tem um pensamento diferenciado. Você pensa em melhorar a condição da sua empresa, que você usa essa filosofia no seu ambiente de trabalho. Possivelmente ou provavelmente, você vai ter uma recepção melhor dessa pessoa. Então, para você conseguir um novo posicionamento, vai ser muito mais fácil quando você aplicar isso numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, a gente percebe que se eu usar essa metodologia, eu consigo ampliar a minha visão sobre como funciona para me aumentar a produtividade. Aí eu pensei, vamos instalar o Lean na minha empresa. Na hora que eu vou pesquisar, vou consultar, eu vejo imagens na internet que remetem a eu ter preciso de uma capacidade muito maior, preciso de muita tecnologia, eu estou sendo direcionado para a indústria 4.0. Na realidade, o Lean Manufacturing, essa metodologia, esse pensamento enxuto, ele, a princípio, você, com as ferramentas que a gente vai aplicar, você pode, dependendo do seu processo, do problema que você tenha, ter custo zero, ou ter o custo muito baixo, comparado à melhoria que você vai ter. Então, essa é a ideia desse raciocínio Lean, é você conseguir, independente se a sua empresa é uma microempresa ou é uma mega empresa, então, aplicando esse conhecimento, com certeza você vai ter benefício no seu processo. Pensando dessa forma, eu coloquei 2 pontos iniciais para a gente discutir. O primeiro deles é que quando você for pensar, o foco primeiro seu tem que ser em relação ao cliente. O que eu estou fazendo para atender as necessidades do meu cliente? Tá? Preciso pensar dessa forma, tem que ser assertivo nesse momento. Eu coloquei 2 itens para a gente refletir sobre isso, que a eficiência seria fazer as coisas certas. Mas melhor do que fazer a coisa certa, melhor, fazer certas coisas. Então, o ideal seria você fazer as coisas certas, ter assertividade no seu processo. Vou exatamente direcionar o meu processo para atender as necessidades do cliente. Tá? Então, o pensamento é esse. Eu tenho sempre que pensar todos os meus processos da minha empresa tem que ser relacionado com o meu cliente.
o que eu estou fazendo agrega valor ao meu produto na visão do cliente. Tá? Aí eu coloco um segundo tópico aqui, relacionado ao controle do processo, e eu digo que existem apenas duas formas básicas de realizar as atividades em qualquer processo. Então, se a gente pensar em qualquer processo produtivo, independente qual seja, independente qual ramo da sua indústria, a gente tem, aqui no site, a gente viu que tem várias pessoas de empresas de ramos distintos, mas independente do processo, estou colocando que só tem duas formas, tá? Forma que dá certo e a forma que dá errado, tá? Então, dentro do meu processo, eu vou adequar as minhas estratégias para que eu consiga fazer da forma correta. Perfeito? Só que se for mais além, dentro desta forma correta, eu vou ter diversas possibilidades de obtenção. Eu posso fazer da forma certa, que seria ideal, com menos número de defeitos, realizando em menor tempo, tá? Reduzir o tempo do meu processo, eu vou reduzir o consumo de matéria-prima, reduzir o desgaste do colaborador, fazer que meu colaborador consiga realizar as tarefas mais facilmente, com menor desgaste, tá? Consumindo menos energia elétrica. Então, existe uma série de fatores que eu consigo aplicar no meu processo para fazer o certo. E isso eu vou ter o diferencial relacionado à minha produtividade. Então, fazer o certo, consumindo menores recursos, aí eu vou ser eficaz no processo. Tá? Então, eu tenho que ter esse pensamento no momento da implantação do Lean Manufacturing, ou quando eu for iniciar os processos de implantação. Aí eu coloquei um detalhe aqui para a gente refletir sobre isso. Quando eu olho um copo lá, a brincadeira do copo meio cheio, meio vazio. A pergunta é, na visão de vocês, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Tá? Eu gostaria até de aproveitar, se vocês puderem, quem já está com acesso diretamente, se vocês conseguirem responder no chat, se vocês acham que esse copo está meio cheio ou meio vazio. Só colocar no chat aí, coloca ou meio cheio ou meio vazio, o pessoal vai dar uma olhada qual que é a média das pessoas. Você tem mais gente imaginando o copo meio cheio ou mais gente imaginando o copo meio vazio, correto? A gente imaginar dentro da metodologia tem diferença nesse pensamento, tá? Eu imaginar que o copo está meio cheio ou imaginar que o copo está meio vazio, perfeito? Então, enquanto o pessoal vai tabulando aqui o que vocês acham, a gente imaginar quando a pessoa pensa que o copo está meio cheio, a gente vai considerar, por exemplo, que essa pessoa é uma pessoa otimista, tá? Ou, se o copo está meio vazio, é uma pessoa pessimista. Lá no chat, depois da reunião, nos próximos dias, eu vou colocar alguns textos referentes a esse assunto, que é importante quando a gente fala isso na parte do Lean Manufacturing. Beleza? Então, o pessoal me passando aqui que está mais ou menos na média. Tem um pouco mais de gente no copo meio cheio, beleza. Então, o copo meio cheio está ganhando 65 a 35, perfeito? Legal, só que, indo mais além, qual que é o pensamento? Quando a gente tem um pensamento Lean, quando tem a gente de um pensador Lean, ele vai ir mais além desse raciocínio. Olha lá, eu acho que o copo tem o dobro do tamanho, não está nem meio cheio, nem meio vazio. Como eu pensamento Lean, estou imaginando um desperdício aí. Pela quantidade de líquido que eu tenho, esse copo está muito grande para esse valor. Então, estou enxergando um ponto de melhoria, uma oportunidade de melhoria nessa questão. Então, essa ideia que a gente tem que ter inicialmente. Vou começar a enxergar as coisas com uma outra visão, tá? Não importa se ele está meio cheio ou se ele está meio vazio. Se essa é a quantidade exata de líquido que tem que ter nesse copo, esse copo tem que se adequar a esse tamanho, senão eu parto do princípio fundamental do Lean, que é a redução de desperdícios. Tá? Então, essa é a ideia principal do Lean, ter um pensamento enxuto, enxergar na empresa que em qualquer lugar você pode enxergar um ponto de melhoria. Tá? Não existe processo perfeito. A gente pegar nas empresas que já têm essa tecnologia, que já tem isso implantado, mesmo nessas empresas, você encontra pontos de melhoria que a gente vai discutir ao longo da nossa apresentação. Perfeito? Então, esse seria o primeiro tópico. Para poder falar, eu destrinchar melhor alguns temas, eu separei em 5 pontos importantes
se eu fosse pensar em implementar. Então, não seria uma sequência de etapas, não ficaria muito extenso, mas são 5 pontos importantes que eu tenho que pensar sobre eles, ou refletir sobre eles, na hora que eu vou pensar em fazer uma implantação do Lean Manufacturing na minha indústria. Correto? Então, o primeiro tema que eu queria discutir com vocês, o primeiro tópico que eu queria discutir com vocês, é que, para que você consiga aplicar a metodologia, eu tenho que entender que o Lean Manufacturing, ele até ultrapassa o ponto da metodologia. Se trata de uma filosofia. Eu vou ter que mudar a cultura da minha empresa para que ela entenda, para que os profissionais entendam qual que é a ideia dessa conduta Lean. Perfeito? Então, quando a gente pensa em falar da metodologia, eu coloquei algumas descrições, pegar só os tópicos rápidos. Então, vou falar da metodologia como estabelecer normas, tá? Vou estabelecer metodologia, estabelecer procedimentos organizados. Tá? Então, vou ter toda uma reunião de etapas que eu vou ter que aplicar no meu Lean para que eu consiga, dentro desta metodologia, ter uma melhora na minha produtividade. Esse é o primeiro tópico, tá? Como eu falei, a gente vai mais além. Eu vou ter que modificar a cultura da minha empresa. Tá? Então, os hábitos da minha empresa, os valores, as crenças dos meus profissionais têm que mudar. Então, o primeiro tópico que a gente coloca é: vamos fazer com que a cultura da empresa modifique. Normalmente, quando a gente vai numa empresa, você vê na entrada lá que você tem os hábitos, os valores, a visão, a missão da empresa. Então, fazer com que aquilo se torne realmente algo que saia do papel e eu consiga implantar no meu processo. Então, mudando a cultura da minha produção, do meu processo produtivo como um todo, tá? Envolvendo toda a empresa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a visão que quem comanda tem que ter nesses processos para que a gente consiga ter sucesso. Tá? Então, por que a cultura é importante? Se a gente imaginar, se a gente pegar um pouco da história, essa ideia do Lean Manufacturing, vindo do sistema Toyota de produção, foi lá que essa ideia nasceu com os engenheiros da Toyota, os profissionais da Toyota, que eu separei aqui 2, o Taishi Ono e o Shigeo Shingu, que eram 2 profissionais que iniciaram essa metodologia. Então, se a gente imaginar, nessa época, quando começou com esse conceito, o Japão estava no pós-guerra, o país completamente dilacerado, e a empresa, a Toyota, né, teria que concorrer com a Ford, por exemplo. Então, imagina que as dificuldades que eles tinham na época em ter uma estrutura bastante precária por conta das bombas que explodiram no país, e você ter que concorrer com os seus concorrentes muito fortes. Tá? Então, eles pensaram no seguinte: temos que ser mais produtivos, temos que melhorar a nossa efetividade. Tá? Então, o pensamento surgiu assim: temos que reduzir o desperdício, temos que fazer o que fazemos hoje melhor, com menos custos. Essa é a ideia principal. Tá? Vamos imaginar, como que eu faço isso fazendo as coisas do mesmo jeito? Então, a gente lembrar daquela frase: você quer resultados diferentes, só que você faz a mesma coisa. Tá? Vai ficar difícil de acontecer. Então, a primeira coisa que eles pensaram é: vamos investir nas pessoas, porque são as pessoas que modificam o processo. São elas que fazem a coisa acontecer. Eu posso ter as melhores máquinas, eu posso ter a tecnologia toda ao meu dispor, mas se eu não tiver as pessoas que conduzem o meu processo, eu não vou conseguir as modificações que eu preciso. Eu não vou conseguir o resultado que eu preciso. Então, quando a gente pensa nesses resultados, nessa ideia, trazendo um pouco para o nosso cotidiano, eu posso usar isso como exemplo. Por exemplo, eu tenho lá recursos muito escassos, tá? Só que a minha demanda, ela continua. O meu cliente, ele quer os produtos da forma que ele sempre recebeu, ou melhor. Tá? Só que para que eu seja competitivo, eu tenho necessariamente que reduzir ou que controlar melhor a minha produção. Tá? Porque se eu trabalho de forma inadequada e meu cliente percebe, eu tenho um risco muito grande de ter uma visão diferente da minha empresa, ou o meu cliente enxerga a minha empresa de forma ruim. Isso é muito complicado. Tá? Então, mesmo que eu tenha
continue que a mesma demanda, só que eu tenho uma produção mais tranquila. Dessa mesma forma, eu preciso, porque meus competidores estão pensando a mesma coisa, eu preciso também ser mais assertivo, preciso controlar melhor a minha produção, tá? Mesmo que eu tenha recurso, mesmo que a crise não tenha me afetado, eu tenho que pensar em controlar a minha produção, ser cada vez mais competitivo, estar preparado para variações do mercado, por exemplo. Com isso, você consegue, ou conseguirá, isso a gente consegue afirmar com certeza, mudar o DNA da sua empresa, mudar a forma como que as pessoas vão trabalhar. Evidentemente, essa parte leva um tempo, vai ter um trabalho, a gente vai discutir um pouco mais ao longo da apresentação, que a gente tem que ter paciência, porque tirar as pessoas da zona do conforto é complicado, quebrar paradigmas, você tem que mudar a cultura de algumas pessoas, tá? Sempre fizeram do mesmo jeito, não tem que ter essa visão que vai dar trabalho, mas lembre que o resultado é efetivo. Ao final do processo, ou durante o processo, a gente vai perceber melhoras nos processos produtivos, tá? Isso é bastante claro. Algo importante, eu havia falado da visão, da missão, dos valores da empresa, coloquei só um item aqui, acho que é importante, pensar na inversão da pirâmide. Então, quando a gente fala da implantação de ferramentas do Lean Manufacturing, um detalhe importante é que o CEO, ou diretor, ou presidente, eles têm que estar engajados nesse processo, porque provavelmente a gente vai ter mudanças no andamento da produção, mudança no andamento de como a gente trata o cliente. Então, o conceito chama de top-down, tá? Que seria de cima para baixo, o gestor que traz essa informação para a produção, tá? Ele que comanda esse estoque, ele que puxa o pessoal em relação à nossa missão, à nossa visão, à nossa meta, tá? Então, esse é o pessoal da direção que vai coordenar, que vai estar à frente desse projeto. Lembrando que, quando a gente vai falar desses projetos na empresa, esse projeto que a gente implanta o Lean, ele é um projeto da empresa, não é do setor de qualidade, não é da gestão, é um projeto da empresa. Por isso, todos estão envolvidos nesse projeto. Mesmo que inicialmente a gente esteja aplicando isso em um módulo, depois a gente vai replicar para outros, mas é um projeto da empresa, a visão que a empresa tem em relação à forma que ela quer estar daqui a um tempo, tá? Entender o estado presente para a gente ir para um estado futuro. Essa é basicamente a ideia, correto? Pensando nisso, a gente retoma o raciocínio de vou implantar Lean, eu preciso, porque eu necessito reduzir os meus custos, porque eu quero aumentar o meu lucro, por exemplo. Então, como que eu faço, basicamente, para aumentar o lucro? Tá? Aproveito para convidar vocês que na sexta-feira a professora Sandra vai dar um show, uma aula show para vocês, palestra show sobre essa parte de finanças, onde a gente pode trabalhar menor com os recursos que a gente tem. Então, não percam, na sexta-feira, às 20 horas, no dia 19, a professora Sandra vai estar com vocês, tá? Falando basicamente sobre esse assunto aqui que eu estou colocando. Muito simples, mas é para a gente ter ideia. Então, a forma, por exemplo, de aumentar o meu lucro, tá? Basicamente tem duas formas. Uma delas é você aumentar o preço de venda. Imagina você falar para o seu cliente que os seus produtos vão ficar mais caros porque você não consegue produzir materiais com a qualidade exigida. Então, você precisa produzir mais e estou tendo muitos gastos na minha produção. O que você acha que ele vai fazer? No mínimo, ele vai rir de você. Fala, não é possível que eu tenho que pagar porque você não consegue adequar o seu processo. Então, fica mais difícil você fazer isso. Aumentar o seu preço de venda, correndo o risco de você ficar fora do mercado, por exemplo. Aí, qual seria outra forma que é muito mais prática, talvez mais complexa? É você reduzir os seus custos. Reduzindo os meus custos, isso envolve todos os meus custos de processo, eu consigo garantir um melhor valor no futuro, eu consigo garantir margem para investimento, então, melhora, eu tenho mais fôlego no meu processo. Tá? Então, a ideia dessa metodologia é justamente isso, conseguir reduzir os meus custos, conseguir reduzir o material que eu consumo no meu processo, conseguir reduzir a forma, ou facilitar a forma que o meu profissional trabalha. Perfeito? Então,
dentro dessa ideia, que a gente está falando muito sobre isso, aí, pessoal, os especialistas no setor, nessa área de qualidade, separaram em, a gente chama de 7 grandes desperdícios, em 7 grupos. Sete grupos que a gente coloca dentro desses grupos os nossos desperdícios, correto? Na metodologia a gente chama de muda, tá? que remete ao desperdício. Então, vou aplicar um muda no meu processo. Então, o primeiro desperdício seria referente a defeitos. Tá? Os que tem na minha produção, quantidade de material que eu produzo não conforme tem que ser reduzido. A ideia sempre é a busca do zero defeitos. Eu quero produzir consumindo ou gastando meus produtos de forma adequada. Então, pensamento é 100% dos meus produtos tem que ser conformes. Tá? Que essa é basicamente a ideia. Existe dentro da metodologia, que chama de erro novo, ou controle do erro, sistema Okawioke, que aí você consegue, dentro desse, controlar os seus erros, ter sistemas que você consegue implantar para região, que você implanta no seu processo, para que você favoreça a não geração de erros, processo de autonomação, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro, geração de erros. E, engraçado que uma vez a gente foi aplicar numa empresa, e essa empresa, por incrível que pareça, ela tinha 75% de refúgio. Então, de 4 peças que ela produzia, 3 iam para o lixo. Só que, como o nicho de mercado dela é bem específico, ela conseguia, mesmo assim, ter um retorno razoável, vamos dizer assim. Tá? Mas com a implantação, você vê que reduziu esse resíduo para 40%. Ela falou, mas 40%, comparado aos 75%, e apenas um processo implantado, a redução foi bastante grande. Perfeito? Aí, seguindo na sequência da metodologia, a tendência é isso caindo para números razoáveis. Então, esse é o primeiro detalhe referente ao defeito. O segundo grande desperdício seria referente ao transporte. Eu vou considerar que o transporte de produtos dentro da minha empresa, ou frete, o material que eu tenho que entregar no meu cliente, isso não agrega valor, o cliente não vai pagar esse tipo de situação. Então, se eu tenho muita movimentação dos meus processos, se os meus operadores têm que se mexer muito, buscar ferramentas, então, isso afeta muito na minha produtividade. Então, tenho que pensar em reduzir dentro do meu processo a logística, a ordem que a produção caminha não está adequada, e eu começo a aglomerar materiais, então tem que buscar materiais, tem que ir muito longe. Chega uma hora que eu não tenho mais onde estocar material. Tá? Note que acabou, não tenho outro onde colocar, vou colocar material onde tem espaço. Aí eu começo a complicar os meus processos dentro da minha empresa. Tá? O terceiro grande desperdício seria referente a inventário, os estoques que eu tenho dentro do meu processo. Tá? Isso pode acontecer, por um outro detalhe, a gente vai falar da superprodução, eu ter muito mais material produzido, eu comprar material, fazer uma compra de ocasião, por exemplo, aí eu loto os meus estoques, eu vou ter dentro do meu processo pontos onde eu tenho que estocar, só que começa novamente a afetar meu processo de logística, a ordem das minhas ações modifica bastante, porque eu não tenho local, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente tomar cuidado quando a gente vai controlar o processo dentro da empresa. Como quarto, a gente coloca o movimento. Isso a gente consegue, dentro da parte de setup, de controle e redução de setup, que é também uma ferramenta dentro do Lean, quando a gente vai aplicar esse tipo de situação, você consegue verificar, por exemplo, que o operador se movimenta muito para poder realizar uma operação. Ele tem que buscar uma ferramenta, por exemplo, que deveria estar próximo dele, só que não está. Tá? Por exemplo, eu tenho que começar a minha produção, só que o padrão de cor que eu vou usar como referencial não está lá. Eu tenho que ir até o controle de qualidade, por exemplo, para ir buscar. Então, eu começo a ter movimentos desnecessários dentro do meu processo que começam a tomar muito tempo. Tá? Um outro detalhe referente ao tempo de espera. O quanto o meu processo fica parado, aguardando
determinadas ações acontecerem. Ou, por exemplo, que eu não tenho um controle da manutenção, não consigo manter realmente meu equipamento funcionando da forma adequada, aí meu equipamento constantemente para, tá? Aí o operador fica ocioso, então máquina está parada, é um desperdício imenso, você tem lá hora máquina, hora do operador que está envolvido nesse processo. Ou, por exemplo, sua produção não tem um controle efetivo, um direcionamento, então a máquina ficou parada, estava tudo programado, a máquina parou porque o material não chegou. O material que estava programado para poder entrar em produção, na hora que foi ver na prática, não tinha. Então, no sistema constava, só que na prática não tinha, a máquina ficou parada, aguardando a decisão. Então, a gente tem que trabalhar esse tipo de situação para que ela não aconteça. Então, dentro desses 7 grandes desperdícios, a gente pensa nesse aspecto também. Coloquei como sexto excesso de processamento. Seria acho que o termo mais prático seria enfeitar o pavão. Estou colocando coisas, estou realizando ações que para o meu cliente não agrega valor. Ele não enxerga valor, por exemplo, em determinadas ações que você faz. Estou colocando um filete, por exemplo, que vai ficar escondido, o cliente não vai ver. Então, para ele, isso não agrega valor. Estou gastando um tempo no meu processo para essa colocação, só que o cliente ele não vai achar importante isso. Tá? Então, nesse ponto, nesse aspecto, a gente tem que lembrar que eu tenho que conhecer a necessidade do cliente. Então, vou criar situações para que o cliente seja, muitas vezes, surpreendido positivamente. Tá? E se ele for surpreendido negativamente, isso vai ser um problema. Tentei colocar algo que eu achei que ele ia gostar, mas como eu não conheço o cliente adequadamente, eu começo a ter problema. Perfeito? Vamos para o 7º, que é o superprodução. Esse é bem simples, ele começa a afetar em todos, que eu estou produzindo mais do que o necessário, produzindo mais do que o cliente pediu. Eu estou produzindo, por exemplo, para manter em estoque. Né? Só que eu posso estar produzindo para facilitar um lado da minha produção, só que eu não negociei com o cliente. Então, ele não sabe que eu tenho essa produção grande e, por um motivo interno dele, ele mude a arte. Aí todo aquele estoque de material que eu tinha vai ser perdido. Eu tenho que também, como o estoque é muito grande, eu tenho que ter local para colocar, vão se criar os puxadinhos da minha produção, que começam a atrapalhar a logística. Eu tenho que pensar depois no frete que vai ser transportado, que isso vai aumentar. Então, tem vários pontos que eu tenho que tocar. Tá? Então, esses são os 7 grandes desperdícios. Na verdade, que a gente fala, exatamente, não são 7 grandes desperdícios, são 8. Ah, por que 8? Porque nós temos um 8º, que é muito importante, que é a forma que eu enxergo os meus colaboradores. Tá? Que aí nos remete o segundo tópico, que é a segunda visão, que é invista nos seus colaboradores. Então, se você é gestor, invista na capacitação dos seus funcionários, invista na qualidade dos seus funcionários. Tá? Se você é operador, invista na sua própria capacidade, se motive mais, faça cursos, entenda o que está acontecendo, conheça os processos, conheça como você pode, dentro do seu espaço, fazer melhor o seu trabalho. Tá? Então, a gente coloca esse 8º desperdício como talento desperdiçado. Eu coloco essa imagem aqui, que reflete um pouco o que às vezes acontece dentro da produção. Então, a pessoa não é incentivada a participar, ela não busca o porquê das coisas, então está sempre tudo bem. Então, se ela vê um problema, ela não vai avisar porque está desmotivada. Então, a ideia é você conseguir motivar essas pessoas, e se você está dentro desse processo, se motive também. Então, se você, dentro do seu processo, você não é valorizado, faça um trabalho excelente. Faça um trabalho excelente, que o seu gestor, mesmo que ele não veja, alguém vai estar vendo. Então, pode ser que um dia, a gente quer que isso não aconteça, mas um dia você mude de empresa, pode ser que essa pessoa que está do seu lado, ela venha te indicar, não, eu trabalhei com essa pessoa, ela é extremamente competente, faz as coisas muito bem feitas, tem um pensamento diferenciado, isso é importante. Tá? Então, esse trabalho desperdiçado, que a gente fala do talento desperdiçado, seria o 8º desperdício. Tá? Voltando lá atrás que eu falei, são pessoas que modificam o processo, correto? Essa frase do Taiichi Ohno, lembra dele lá do começo, da Toyota? Ele disse que pessoas não vão para a Toyota para trabalhar. Seria meio estranho, falou, vai lá fazer o quê? Vão lá para pensar.
É o pensamento dessas pessoas que faz a empresa ser melhor. Aí eu coloquei aqui para a gente discutir um estudo que foi feito pelo Panorama Engajamento Brasil, isso em 2018, ano retrasado, que antes da gente passar por essa pandemia, referente ao engajamento das pessoas. E a primeira pergunta que eles fizeram foi se as pessoas entendiam exatamente o que significava essa palavra engajamento. Aí eu pensei, esses 3 tópicos foram mais apareceram, que era comprometimento, então a pessoa engajada está comprometida com o processo, comprometida com a causa, né, da empresa. 14% achou que está relacionado à motivação, pessoas motivadas estão engajadas naturalmente, e 13% referente ao alinhamento de valor. Então, o valor dessa pessoa está alinhado ao valor da empresa, então ela está engajada. E a próxima pergunta foi a seguinte: na sua visão, na sua percepção, isso aconteceu com 533 empresas, tá? Se eu não me engano, que participaram dessa pesquisa. E na visão desses colaboradores, se a gente colocar 65%, se a gente colocar 28%, para esses 28%, acima de 70% dos funcionários estão engajados, tá? Para 37%, um pouco menos, de 51%, 70% das pessoas está engajada, 30% a 50% de engajamento referente a 24% das pessoas e 11% abaixo de 30%. Então, se a gente pegar somente a parte positiva, 65% das pessoas entrevistadas acreditam que mais da metade das pessoas da sua empresa, 1/3, por exemplo, 2/3, estariam engajadas no seu processo. Então, esse é o primeiro detalhe. Preciso que todos sejam engajados, fazer um trabalho na minha organização para que todos entendam, e para isso eu chamo a atenção dos gestores. O gestor nessa fase é muito importante, porque ele que vai conduzir. A gente está falando até esse assunto, o pessoal da graduação, na semana passada, são os gestores que conduzem o processo. Eles que vão ter que trabalhar o ânimo das pessoas, tá? Então, ele tem que estar completamente empenhado, engajado no projeto, tá? Então, além das coisas que todo mundo tem que fazer, os seus afazeres do dia a dia, inclui-se uma nova missão, que é conduzir o processo do Lean, tá? Então, eu vou ter que ter os chamados líderes, não os chefes, né? Preciso de líder, pessoa para liderar a equipe. Perfeito? Coloca aqui, um vídeo que ilustra, isso aqui é rapidinho para a gente verificar. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Muito bem. Então, esse vídeo é bastante conhecido, tem disponível nas redes. Então, ele ilustra um detalhe que eu queria comentar com vocês, referente à cultura, tá? E se a gente conseguisse fazer uma pergunta para esses 4 macaquinhos aí que surrar o macaquinho vermelhinho, qual seria a explicação deles em bater no macaco? Se a gente relembrar, esses macaquinhos, o azul, o amarelo, o marronzinho, o verde, eles não sofreram as punições que os outros sofreram, eles não receberam água. Tá? Então, qual seria o motivo, basicamente, deles terem esse comportamento? A gente percebe que algumas pessoas, até pela
talvez o costume que você tinha algumas empresas, de as coisas serem feitas de uma forma e você ter dificuldade de implantar processos de melhoria, porque a pessoa vai falar que sempre foi feito assim, não sei por que foi, ou por que é assim, mas sempre foi feito desse jeito. Tá? Então, conseguindo investir nas pessoas, a gente consegue mudar esse tipo de pensamento para que a gente consiga uma evolução do nosso processo produtivo. Tudo bem? Eu só queria lembrar um negócio que no começo eu não falei, mas se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, mande a pergunta no chat, tá? Fiquem à vontade para a gente poder interagir. Ao final da apresentação, a gente vai responder algumas perguntas. De qualquer maneira, se não der tempo de responder todas, eu me comprometo a responder todas, depois eu mando a resposta para vocês por e-mail, tá? Deixa lá registradinho que a gente responde todas depois. Beleza? Tá? Essa ideia já nos traz para o terceiro tópico, que é a parte fundamental, que a gente diria que seria o pré-requisito básico na implantação do processo de Lean. É a cultura, a metodologia 5S. Tá? Então, essa ideia é bastante conhecida do 5S. Então, por exemplo, se a gente ver essa imagem aqui, provavelmente, a produtividade trabalhando dessa forma não seria legal. Tá? Ou, se você tiver um ambiente de trabalho dessa forma, a pergunta é, necessita realmente de 5S nessa etapa? Ou fazer a pergunta, neste caso aqui, eu tenho nessa forma circular o antes e nessa outra do lado direito o depois. A pergunta é, foi aplicado 5S nesse setor? Ou, por exemplo, nessa aqui, foi aplicado 5S? Tá? Provavelmente, pela imagem não dá para a gente saber, o que dá para saber é que melhorou a organização. Tá? Só que eu tenho que entender que somente organizar não é 5S. Perfeito? Organizar é uma etapa dentro, um dos itens do 5S. Perfeito? Normalmente eu uso essa ideia da bonequinha chamada Matrioshka, que é uma bonequinha de origem russa, a ideia dela, é que a boneca fica uma bonequinha dentro da outra. Tá? Então, a ideia do 5S seria essa. Então, eu coloco dessa forma. Eu ter esses 3 S, o seiso, que é o de limpeza, de utilização, de organização, o seiso seria Seiton. Esses 3 tópicos são os mais simples, os mais aplicados, que são os visuais. Você consegue ver, quando você organiza, fala, apliquei o 5S, mas, na verdade, você organizou o ambiente, você limpou o ambiente, tá? Você tirou coisas que você não utilizava. Apliquei o 5S? Não. Uma matemática, você aplicou 3 coisas de 5, então você não aplicou o 5S. Porque o próximo S, que é fundamental, que é o Seiketsu, seria referente à padronização. Eu padronizei os meus processos dentro do meu ambiente. Então, dependendo do seu problema, aplicando o 5S, você elimina uma série de defeitos que estavam acontecendo no seu processo. E vamos, por fim, para a ideia fundamental, que também o 5S a gente parte para esse conceito de metodologia, que é a autodisciplina. O que fazer para que eu mantenha isso, que isso seja uma constante? Uma das ideias que a gente tem é aplicar treinamento, criar uma cultura, eu crio direcionamentos para a minha equipe para eles pensarem de forma melhor, para facilitar os meus processos de aplicação. E lembro também que esses processos, independente do tamanho da empresa, independente dos recursos que eu tenha, eu posso aplicar esses conceitos. Beleza? Não faz diferença. Toda essa ideia que a gente falou, ela é dividida, foram criadas um grupo de ferramentas ou estratégias que a gente vai usar para poder remeter, para poder utilizar dentro do meu processo. Eu separei aqui 28 ferramentas que estão dentro do Lean Manufacturing. Quando você vai fazer a aplicação, nem sempre você aplica, na maioria das vezes, você não aplica todas elas, vai depender exatamente do problema que você tenha, que aí você vai utilizar uma ferramenta ou outra para poder resolver, melhorar a sua produtividade. E eu separei aqui 10 delas, 3, 6, não, para poder só destrinchar com vocês, são mais utilizadas, vamos dizer assim, não só únicas, mas são as mais utilizadas. O primeiro que eu queria chamar a atenção para vocês é você fazer uma análise diagnóstica, tá? Entender exatamente como funciona o seu processo, ter um mapeamento do fluxo de valor, entender onde você agrega valor na sua empresa. A MetSmart, ter um objetivo claro,
correto? Então, por exemplo, fazer um trabalho padronizado, ter um processo de melhoria, que é o Kaizen, o Gemba Walk, que está relacionado a você ir na prática, ir no chão de fábrica para enxergar as dificuldades. Chama atenção para 2 pontos aqui, ó. Tanto a análise da causa raiz, dentro da metodologia MASP, e que a professora Catarina ela vai apresentar amanhã, então não percam amanhã. A professora Catarina vai dar um show falando sobre aplicações práticas da metodologia de análise e solução de problemas. É bem bacana, vocês não percam, que vai ser bem legal. E na quinta-feira, o professor Marcelo vai estar falando sobre a OEE, tá? Sobre como obter os melhores ganhos em frente ao seu equipamento. Então, não percam também na quinta-feira, o professor Marcelo vai dar outro show referente a essa metodologia, as aplicações práticas disso que a gente está falando aqui. Tá? Eu coloquei mais um item aqui que é importante para a gente pensar, que é o ciclo PDCA, que seria o planejar, executar, monitorar e avaliar. Então, dentro desse processo, planejamento é fundamental para a gente tratar. Então, estudem legal isso aqui, que é bacana você implantar, para fazer parte do seu processo. E gerar um plano de ação. Não dá para a gente trabalhar sem plano de ação. Tá? Eu tenho que entender as etapas do meu processo dentro do plano. Dentro da montagem do plano, eu tenho o plano A, o plano B, vou pensar nas oportunidades de melhoria que eu posso ter, tá? Pensar no cronograma. Então, tudo isso tem que estar dentro do meu pensamento na hora da implantação do Lean. Beleza? Então, essas são as ferramentas. Tem várias delas. Obviamente, se a gente fosse explanar, seria um tempo muito grande falar sobre todas elas. E, por fim, eu coloquei aqui para a gente estabelecer um processo de melhoria contínua, trabalhar no Kaizen, tá? Que é o pensar que eu sempre posso encontrar algo para melhorar. Beleza? Coloquei aqui um ciclo. Então, eu vou analisando o meu processo, a gente pensar dentro do ciclo PDCA, nós temos lá um processo de análise, eu vou avaliar a forma que é feita, os meus profissionais vão ter essa ideia de sempre procurar melhorar o processo. Uma das formas de a gente incutir essa melhoria na cabeça dos nossos profissionais é ter a gestão à vista. Eu só preciso ter um pouco de cuidado, porque eu posso colocar painéis na minha empresa que ninguém entende. Tá? Então, os gestores vão entender, o pessoal que trabalha com engenharia de processo entende, mas os meus profissionais em determinadas áreas não vão entender. Então, vou ter que simplificar para as coisas que são relevantes, colocar coisas que eles possam enxergar, coisas que eles possam apontar melhorias. Então, tem que pensar nesse detalhe também, para facilitar e favorecer esse processo. Perfeito? Um detalhe importante que eu queria falar com vocês, que são as frustrações. Durante a etapa de implantação, vão ter vários percalços, várias dificuldades, mas tenham perseverança que, ao final, realmente tudo vai dar certo. Então, você pode confiar que o processo funciona na sua aplicação. Eu coloquei itens aqui para a gente discutir rapidamente, ó, os pontos importantes quando você vai aplicar. Então, para funcionar legalzinho, eu preciso ter estratégia, eu preciso incentivar os meus colaboradores, ter a competência, todos têm que saber exatamente como funciona, precisa entender, esse ponto é importante, entender como funciona, ter os recursos necessários, ter o plano de ação e entender os processos de melhoria. O problema é que se eu não tenho estratégia, gera uma confusão. Os professores nossos falavam sobre isso aqui na faculdade. Não tem estratégia, fica muito confusa a implantação, ou ter falhas no meu processo de implantação. Se eu não tenho incentivo, se as pessoas não estão entendendo, não entenderam exatamente que esta mudança será uma mudança benéfica no futuro, muitas vezes, um tempo médio, começa a ter lentidão, as coisas começam a caminhar muito lentamente. Tá? Se eu não sou competente, se as pessoas não entenderem exatamente como funciona, não conhecem as ferramentas aplicadas, não sabem exatamente aplicar o conceito, ansiedade, vocês vão ver, funciona em todo lugar, só que não está funcionando adequadamente. Tem que entender exatamente essa competência. Recursos. Todo mundo está engajado, a estratégia está bacana, só que não tem um recurso. Ou recursos, por exemplo, não são recursos financeiros, que, como eu falei, os projetos de Lean, na maioria dos casos, não envolve custo. Tá? É só mudança do layout, por exemplo. Tá? Só que os meus gestores não facilitam o processo de implantação. Então, não tenho recurso, eu fico frustrado porque eu quero fazer e não consigo. O plano de ação é erro de conceito. Então, as coisas não podem ser feitas
de qualquer forma. Tem que ter um plano, eu tenho que estudar o processo para poder gerar um plano de ação da forma correta. E o processo de melhoria é que eu preciso de continuidade, as coisas têm que funcionar continuamente, por isso eu coloquei o Kaizen lá como esse processo. Certo? Tudo isso, então, resumindo tudo isso, a gente coloca os 5 pilares do Lean. Tem um probleminha aqui de identificar. Identificar o valor, que é o primeiro item, esse é o valor para o cliente. Eu preciso que meu processo funcione perfeitamente, mapear o fluxo do meu processo, entender exatamente como as minhas operações, as minhas etapas funcionam, criar um fluxo contínuo, ter garantia que a minha produção caminha perfeitamente, estabelecer a produção puxada, um processo da sequência de outro e buscar a perfeição. Correto? Então, eu entendendo esse processo, colocando isso como referencial, eu vou conseguir implantar o Lean. Então, tenho certeza que realmente funciona, a gente aplica nas empresas. No final dessa apresentação, o professor Rui ele vai dar início a falar sobre as aplicações, um projeto que a gente tem com os alunos, que é muito legal, então não perca, é bem bacana, tá? E, finalizando, eu gostaria de deixar com vocês, uma frase, como tiveram várias frases que vocês viram, então, cada decisão é arriscada, realmente é arriscado, muitas vezes, você mudar o que você sempre fez, tá? Mas é um comprometimento de recursos presentes, do que forma que eu tenho hoje, com o futuro incerto e desconhecido. Mas o que a gente consegue ter certeza que é mais arriscado do que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Então, nesses tempos de pós-pandemia, ou nesse tempo que a gente está nesse turbilhão de coisas que vem acontecendo, eu tenho que pensar na frente, as coisas vão melhorar, e quando melhorar, as empresas que estiverem preparadas vão se destacar. É isso que a gente quer, enquanto profissionais do Senai, fazer com que fique mais simples para que as empresas se destaquem. Tá? Então, aproveito para deixar que vocês fiquem à vontade para contar com a gente no que precisar. Tá? E, por fim, a gente fala que aplicar os processos de melhoria são você nadar no mar. Então, pode ser que seja um pouco mais revolto algumas situações, outras vezes mais calmas, mas enquanto estiver calmo, eu tenho que me preparar para quando estiver com problema. E deixa a frase dessa pensadora da Dolly, que o importante para achar a solução é continue a nadar, continue com certeza que tudo vai dar certo no final. Então, gostaria de agradecer a todos, deixar à disposição, lembrando só que após a apresentação do professor Rui, a gente vai estar à disposição aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Ok? Muito obrigado, e professor Rui, com vocês. Boa noite a todos. Eu vou dar sequência aqui na apresentação do professor Jorge. Eu sou o professor Rui Lanfredi e vamos demonstrar um estudo de caso, na verdade, uma aplicação prática da filosofia Lean, né, dentro da nossa indústria gráfica. Vamos falar agora da abrangência da indústria gráfica, desse recorte, desse cenário econômico brasileiro. O que nós podemos perceber é que a região sudeste é a que tem a maior representatividade, ok? Tanto no número de empresas quanto de empregados. Dentro ainda desse recorte, o que a gente consegue visualizar qual é o perfil dessas empresas. Então, segundo a Bigraph, 81% aí das empresas são micro, somados aqui com 15% das pequenas empresas, elas representam aí 97% do setor produtivo. Então, vocês podem perceber que a empresa aí considerada como micro, ela se enquadra até 9 funcionários e a pequena empresa até 49 funcionários. Isso justifica a importância, né, o papel do Senai como um todo e da Faculdade de Tecnologia Senai, Teobaldo Nigras, nossa faculdade, na implementação e no fomento da prática, né, desse estudo, da implementação dessas metodologias de gestão. Isso pode acontecer de duas formas ainda. Tá? Nós podemos trabalhar pelo IP+C, que é a indústria paulista mais competitiva, que o professor Enéas já mostrou o vídeo, já comentou, e também
no próprio curso superior nosso aqui, de tecnologia, onde nós temos 2 disciplinas, assessoria técnica, que propõe aplicar ferramentas de gestão de produção para obter a melhoria do desempenho produtivo, pensando sempre em eliminar desperdício. Esse é o foco, como o professor Jorge já explicou, a ideia é trabalhar em desperdícios, tá ok? Então, isso é um trabalho sem investimento, a empresa não tem nenhum investimento de capital. Isso é uma parceria que a gente faz com o Sindigraf e a Abigraf, onde ele seleciona as empresas, tá, que são destinadas aí ao nosso projeto. O que nós temos aqui? Esses desperdícios a serem analisados. Então, a nossa metodologia, como já foi dito, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, excesso de movimentos, tá? Nós vamos aí trabalhar com somente um desperdício. Aqui a atuação da assessoria, como isso ocorre, com essa relação com a empresa, é dividida em fases, momentos, tá certo? Esse T aqui representa aí, o T0, no caso, seria a fase de contrato, depois o momento de preparação, intervenção, monitoramento até o encerramento. Somados aí 88 horas aí de trabalho de assessoria. Então, vamos agora ao estudo de caso, tá certo? Vamos entrar aí, vamos mostrar um trabalho que foi realizado pelos alunos do 3º ano da nossa Faculdade de Tecnologia Senai, no ano de 2019, tá ok? Neste mesmo ano foram atendidas 5 empresas com características diferentes dentro do segmento gráfico, tá joia? Nesse ano de 2020, nós vamos atender mais 3 empresas com essa mesma metodologia, tá certo? E vocês podem estar entrando em contato aí com o Sindigraf e a Abigraf para estar realizando esse interesse. Vamos, então, ao estudo de caso. A primeira etapa, como foi preconizado pelo professor Jorge, bem explicado, os alunos vão até a empresa e vão fazer um diagnóstico técnico, tá certo? Vão fazer um retrato, uma visão geral dessa empresa nos principais pilares. Então, por exemplo, nós temos aqui processo, preservação de produto, produção. Os alunos promovem questões, tá? Eles levam até a empresa, façam essa visita e aí verifica qual pilar que eles reconhecem que precisa aí ser trabalhado. No caso desse exemplo, foi o processo de produção. Depois, foi feita uma análise de desperdício, tá? Dentro os 7 grandes desperdícios lá que o professor Jorge já explicou, do Lean, foram analisados aí, por exemplo, estoque, excesso de movimentos, processamento inapropriado, espera, transporte desnecessário. Feito isso, gerou uma matriz de priorização de problemas, conhecida aí como matriz Guth, para hierarquizar e elencar aí esses desperdícios. Em conjunto com a empresa, ficou definido trabalhar com excesso de movimentos, ou seja, trabalhar com o layout, o arranjo físico da empresa. Então, até agora, foi feito o recorte desse trabalho. Aí, os alunos criaram, dentro da disciplina de projeto, a justificativa, que é propor estudos para a melhoria do layout, no caso atual, definir o objetivo, que é um novo layout, melhorando em 30% o fluxo do seu processo produtivo, e os benefícios aí garantir aumento de produtividade, em consequência aí, minimizar os desperdícios, como a metodologia preconiza. Aqui são os indicadores iniciais que foram levantados, os alunos fizeram uma visita e um recorte, né? Então, dentro de cruzamentos do fluxo produtivo, foram identificados nesse primeiro momento 27 pontos de cruzamento. Foi dividido em 2 tipos de produtos distintos, produtos que têm maior representatividade, tá, ok? Dentre todos aqueles que a empresa processa. Dentro do produto editorial tipo espiral, houve uma movimentação para a produção desse produto de 57,30 metros. E já o produto tipo hot melt teve uma movimentação de 68,68 metros. Tá? Então, a meta inicial estabelecida e proposta era ter aí de 30% em todos os indicadores. Uma vez definidos os indicadores,
a metodologia aplicada para diminuir esse excesso de movimento foi a metodologia SLP, que é Planejamento Sistemático de Layout. A primeira ferramenta aplicada foi a Carta de Dimensões, que tem a principal função elencar quais são todos os equipamentos, as suas dimensões, tá? E definir uma área ideal. Então, para o processo estudado, a área ideal é de 148 metros quadrados aproximadamente. E a empresa possui uma área atual de 125 metros. Então, aplicando essa ferramenta, nós já percebemos que a empresa não tem mais uma certa flexibilidade, ela não pode crescer mais, a não ser que ela substitua um equipamento pelo outro, pois já está no limite ou praticamente trabalhando aí já com as dimensões entre máquinas menores do que a estabelecida. Depois foi feito um diagrama de espaguete, que tem a principal função de verificar qual que é a movimentação, qual é o percurso dentro desse arranjo físico, como que o produto ele acontece nesse processo produtivo. Então, do produto hot melt, 68 metros, e no espiral, 57 metros percorridos, conforme a representação acima. Ok? Então, aqui é o retrato atual da empresa. A metodologia, então, nos possibilita o quê? Gerar novas propostas. A proposta A está relacionada em cima de um layout de processo, ok? Onde percorreu 53 metros no hot melt, no espiral, 47 metros aproximadamente. Tá certo? Já na proposta B, uma proposta de layout, tipo de produto, o hot melt já percorreu 30 metros, o espiral 29 metros, em média. Já na proposta C, que é uma proposta de um arranjo físico tipo celular, o produto hot melt percorreu 22 metros e o espiral 24 metros. Tá? Nós temos a representação aqui ao lado. Lembrando que o inicial, o hot melt percorre 68 metros e o espiral 57 metros. Feitas essas propostas, a metodologia aponta para uma avaliação, tá certo? Tudo isso que nós estamos demonstrando aqui para vocês foi feito sempre em conjunto com o responsável da empresa e o responsável do setor, tá certo? Então, tem uma análise, foi feita uma avaliação. Nessa avaliação, para verificar qual, né, das três propostas aí é a mais indicada para atender essa problemática de excesso de movimento, reduzir, na verdade, a movimentação dos produtos, foram elencados aqui os fatores de consideração por produto, o espiral e o hot melt, foi dado um peso, então perceba que o peso do espiral é maior que o peso do hot melt. Logo, a importância desse produto no processo dele, tem maior representatividade. Tá? Foram feitos 3 tipos de layout, análise, o cruzamento no fluxo produtivo, a distância percorrida, que seria a movimentação, e a questão da supervisão, a facilidade do supervisor em todo o processo, visualização. Feito essa análise, a proposta C foi a vencedora, na verdade, a mais indicada, tá certo? Em conjunto com o representante da empresa. E aí, a partir daí, foi feita a planta final. Então, essa proposta de layout final, onde eu tenho aí o percurso, né, do espaguete aí, do produto hot melt, em vermelho. Eu tenho aqui o espiral em azul, quanto eles percorreram. Então, resultado hot melt 22 metros, do espiral 24 metros aproximadamente, quase 25. Ok? Essa é a planta final. Então, quais são os indicadores de desempenho, os resultados finais aí desse estudo de caso? No que foi levantado em cruzamentos no fluxo do processo produtivo, nós tínhamos 27 pontos inicial de cruzamento, a meta era de 30%. A proposta da planta que foi definida caiu para 7 pontos, ou seja, houve uma redução de 20 pontos de cruzamento e um resultado aí, um ganho de 74,07%. Já no produto espiral, que é um produto de maior representatividade, a movimentação, o percurso, né, por produto do espiral era 57,30 metros, a meta de 30%, chegou-se aí no final em 24,97 metros. Com isso, deixou de percorrer
32,33 metros, tendo um resultado aí de 56,42%. Já no produto Hot Melt, percorria 68,68 metros, a meta ainda inicial de 30%. Na planta nova, caiu para 22,41, deixou de percorrer 46,27 metros, com ganho de 67,37%. Então, podemos considerar que a metodologia funciona, tem um resultado satisfatório, porque todos os índices apresentados superaram aí a meta estabelecida. Ok? Gostaria de agradecer aí a participação de todos desse webinar, e agora nós vamos abrir para as perguntas, certo? Então, vamos ter um momento agora para responder as perguntas, comentar as opiniões de como é que foi o nosso webinar de hoje de Filosofia Lean como estratégia na pós-pandemia. Obrigado. Muito bem, então eu iniciei aqui uma pergunta, uma pergunta da Érica Dias, te agradecendo pela pergunta. Então, ela está perguntando se existe um valor mínimo ou máximo esperado como processo para geração de lucro, tá? Ou se vai depender de cada processo. A gente percebe que o valor mínimo e máximo a gente não tem. Nas nossas assessorias, a gente estabelece 20% de meta, tá, como redução, mas nós já conseguimos 60%, 70% de redução. Se eu não estabelecer meta, o mínimo que você consegue, por exemplo, que a gente já, em processos individuais, você pode ter, por exemplo, 10% de melhoria, só que esses 10% de melhoria pode render um valor monetário muito alto, tá? Mas valores efetivos, não existe uma regra. O que a gente estabelece por realmente confiar na metodologia é que se a gente aplicar, no mínimo 20% de rendimento a gente consegue. Perfeito? Independente do processo. É um processo mais complexo, mais simples, a gente consegue aplicar, porque existem diversas ferramentas para a gente poder aplicar, sem problema. Correto? Espero ter respondido. Né? Temos mais? Sandra Almeida, qual o porte da empresa, se é possível aplicar essa metodologia? Perfeito, obrigado, Sandra. Para a metodologia funcionar, ela precisa de um processo que esse processo seja controlado. Então, se a empresa for uma empresa de pequeno porte, a gente consegue aplicar e implantar a metodologia. Tá? Normalmente, até por conta muitas vezes são processos mais simples, o resultado é mais rápido. Tá? Você consegue fazer a pequena mudança, rapidamente você tem resultado. Dependendo do porte da empresa, o resultado ocorre da mesma forma, só que dependendo do que você vai trabalhar, a ferramenta que você vai trabalhar, pode ser que demore um pouco mais. Voltando a frisar, a gente trabalha essa metodologia com um curto período de tempo. Então, em 4 meses, o processo tem que estar implantado. Então, a gente consegue garantir que, por exemplo, se você estiver nos ouvindo e quiser implantar na sua empresa, você vai ter um retorno bastante rápido. Então, 3 ou 4 meses, você já vai ver diferença no seu processo. Correto? Quer falar sobre isso, Rui? Não, tá tranquilo. Então, do ponto de vista do palestrante, como fazer para implantar com sucesso a cultura Lean no corpo operacional? Então, se a gente remeter ao que eu tinha falado no segundo tópico, que era investir nos colaboradores. Então, quem faz a mudança no seu processo produtivo são as pessoas. Então, o primeiro ponto é você entender fazer as pessoas do seu processo operacional entenderem que as mudanças vão ser benéficas, vão ser mudanças que vão facilitar ou melhorar o trabalho desses profissionais. Tá? Inicialmente, a gente percebe que, em alguns casos, não dá para generalizar, mas em alguns casos vai sofrer alguma resistência das pessoas, como eu falei, mudar comportamento, mudar pensamento, quebrar paradigmas, esse é o primeiro ponto. Então, como que a gente faz isso na prática? Treinamento. Então, a palavra do momento é treinamento. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam, conheçam. Então, conhecendo o processo, com certeza ela vai entender como as coisas funcionam e vai conseguir diretamente aplicar no processo. Então, como ela vai entender
o que está fazendo, com certeza ela vai conseguir aplicar mais facilmente no operacional. Mais alguma? Rafael Costa, deixa eu ver então aqui um comentário. Então, acredito que as dificuldades fundamentais entendemos não necessariamente melhoria no processo deve acontecer a partir de grandes ganhos ou ideias brilhantes, e sim de doses homeopáticas e avanços produtivos. O Rafael está correto nessa ideia. Então, dentro da metodologia, o conceito que é importante a gente entender que trata-se de coisas simples, de aplicação simples, de você, com pensamentos muito simples, que é diferente de ser simplório, tá? Pensamento simples, você consegue resolver problemas, ter uma visão melhor do seu processo. Então, pequenas mudanças fazem ou farão, com certeza, grande diferença no processo. Então, esse pensamento tem que ser realmente nesta linha, tá? Eu vou começar pequeno e esses ganhos vão se multiplicando, vira exponencial, tá? Se eu consigo em pequenas coisas reduzir, que muitas vezes a gente tem a ideia de que eu preciso criar um projeto que faça a empresa ganhar milhões em um momento só. Só que eu posso criar um projeto que é muito simples, a ação que eu vou gerar, só que isso ao longo do tempo vai me dar uma reação em cadeia que vai fazer com que meus processos como um todo melhorem. Tenho que ter isso em mente na aplicação da metodologia. Correto? Josenir Silva. O Lean é muito mais do que a metodologia. Muito bem, Lean é uma cultura. É algo que você tem que mudar o pensamento das pessoas, é uma filosofia, como ele diz aqui. Pois só que tem a visão internalizada de otimização constante, remete lá ao Kaizen, as melhorias contínuas, consegue, de fato, os avanços contínuos, avanços verdadeiros, avanços realmente que vão fazer diferença no seu processo. Diria que seria a busca da perfeição a cada dia. Perfeito, Josenir, é isso mesmo. Tá? A gente entende que ser perfeito não dá para ser, não vai conseguir ter a perfeição, mas eu sempre vou buscar a perfeição, sempre vou tentar melhorar um degrau a mais todos os dias, ou todos os meus processos. Então, se eu pensar que eu posso melhorar o meu processo a cada dia, meu processo vai ficar cada vez melhor. Essa é basicamente a ideia. Então, está correto nesse pensamento, buscar a perfeição dia a dia. Correto? Márcia Rodrigues, entre todas as ferramentas do Lean que você citou, quais seriam mais importantes numa empresa de pequeno porte? A primeira que eu vou aplicar é você pensar na organização, na limpeza, aplicar os 5S. A primeira coisa que a gente faz é verificar se a empresa tem esse conceito correto, da aplicação do 5S. Né? Se está tudo perfeito, se as coisas rodam da forma correta. Pensando nisso, então, apliquei isso, isso mudará bastante. Preciso investir no treinamento das pessoas, fazer com que as pessoas entendam. Por exemplo, eu reuni todas as pessoas para explicar como o processo funciona. Beleza? Isso é o primeiro detalhe que você tem que ter. Depois, aplicando as ferramentas diretamente. Então, se eu focar na organização do meu processo, na padronização de treinamento de pessoas, seria o ponto ideal. Só complementando aí o que o professor Jorge falou, normalmente, quando a gente entra na empresa para fazer esse trabalho de assessoria, né, a gente pratica um diagnóstico técnico, como foi demonstrado no estudo de caso. E essa metodologia nos aponta quais seriam os aspectos mais importantes a serem tratados. Então, não é o que eu acho, meu know-how, minha experiência, sim, eu aplico esse meu conhecimento em cima da metodologia, a metodologia, essa ferramenta nos aponta, nos direciona qual é o recorte do todo a ser trabalhado. Então, como o professor Jorge bem comentou, faz parte o quê? Recortar o todo e trabalhar as partes, certo? Tem mais perguntas? A aplicação de uma ferramenta se torna o processo de implementação mais complexo? Não diria mais complexo. Isso vai depender de caso a caso, depende o porte da empresa e depende quais ferramentas que você deverá aplicar. Então, a gente pode pensar na teoria das restrições, onde a gente tem que, além de diminuir o desperdício, primeiro entender o gargalo. Então, eu entendi o gargalo.
quais ferramentas? Normalmente a gente se apoia mais de uma ferramenta para resolver ou eliminar esse desperdício, certo? Então a complexidade vai depender muito de caso a caso. Tá? Ao meu ver, depois o professor Jorge pode contribuir aí, qual a maior dificuldade durante essa implementação? Como o professor Jorge já falou, está relacionado basicamente ao time que você tem, a cultura das pessoas, tá? Então, para você mudar uma cultura, demora um tempo, né? Então, você tem que vir normalmente de cima para baixo, tem que estar isso bem claro para todos que fazem parte de um time. Então, assim, o nosso cliente, ele não compra um impresso, ele compra um produto acabado. E esse produto engloba todas as etapas, não só do processo produtivo, mas a empresa como um todo. Então, todo mundo tem que entender a sua importância no processo produtivo, tá? E aí a cultura, ainda eu volto a dizer que acho que é o foco principal. O Senai, eu costumo dizer que tem um papel fundamental, como o professor Jorge já falou, que é o treinar, que é dar ferramentas, que é fazer com que os nossos alunos pensem, critiquem, analisem, formem um conhecimento para conseguir implementar isso daí. Bom, quer complementar, Jorge? Não, isso mesmo. A gente percebe que as pessoas estão realmente ávidas por mudança. Eles querem realmente participar. Então, quando você dá essa oportunidade, consegue reunir equipes, explicar, que eu acho que é fundamental, explicar para essas pessoas como que é o trabalho, que ele é importante, as ideias dessas pessoas dentro da metodologia, isso está muito claro. Então, as ideias desses profissionais é muito valiosa. Então, você tem que aproveitar a experiência dela, fazer essa pessoa ter um sentimento de pertencimento. Na verdade, aquele projeto também é dela. Então, ela passa a se comportar de forma diferente. Então, acho que o pensamento seria realmente esse. Eu não vou nem colocar como dificuldade, mas é um dos pontos importantes que você tem que colocar para que as pessoas realmente entendam e participem. Porque dá para a gente garantir que realmente as pessoas realmente participem. Então, se você explicar corretamente, fazer ela entender que o projeto é da empresa, de todo mundo, nesse projeto, nesse pensamento, o operacional é importantíssimo, é fundamental, porque é lá que as coisas vão acontecer. Então, eles são parte importante, parte fundamental da construção desse projeto. José Pérez Gonçalves. Qual a melhor forma de implantação de sistema empresa de sistema familiar? Muito bem. Então, no sistema familiar, a diferença que a gente percebe, não é uma regra, mas você pode ter o diferenciamento de conduta das pessoas que gerenciam. Volto a frisar, vai sempre bater na mesma tecla. Como é um sistema top-down, vem de cima para baixo, as pessoas que comandam têm que entender como funciona essa cultura, como funciona a metodologia de implantação do Lean Manufacturing. Então, essas pessoas entendendo corretamente, entendendo que as coisas vão mudar, que elas são fundamentais nesse processo. Então, se a ideia não for comprada, acho que o termo melhor é esse, se essas pessoas não comprarem exatamente a ideia, tá, eu começo a ter dificuldades porque tudo vai se dissipando ao longo do tempo. Então, precisa que todos os integrantes da família, vamos dizer assim, que comandam a empresa, entendam seu papel nesse processo, entendam a valorização que eles têm que dar para as pessoas que estão abaixo deles hierarquicamente, para que as coisas funcionem adequadamente. Tem alguma coisa, Rui? Só para contribuir com o professor Jorge, não é porque é uma empresa familiar, lembrando, no gráfico que eu mostrei, 97% das empresas são consideradas micro e pequenas empresas. Boa parte delas são empresas familiares. Não é porque elas são familiares que elas não funcionam. Então, a gente também tem que parar para pensar que esse é o nosso mercado, tá certo? E que nem toda empresa familiar, por ser familiar, ela é amadora. Uma coisa é passar de geração para geração, outra coisa é ter uma boa gestão. Agora, eu concordo que é importante, sim, de cima para baixo, a questão da cultura, e mais uma vez o Senai aí um papel de fomentar isso, de trazer a indústria para perto da escola, para a gente fornecer colaboradores capacitados aí para atender essa demanda. Catarina Cano. Tem algo
tá? No processo que as empresas já possam realizar para iniciar esse processo. Muito bem. Então, do que as empresas já fazem, o que a gente incentiva é que busquem padronização. Então, buscar com o que eles já têm, que muita gente na empresa ela já tem procedimentos implantados, já tem fichas de processo, já tem uma organização das etapas. O que precisa realmente é você garantir que as coisas que são feitas na teoria aconteçam na prática, ou que a prática reflita exatamente o que está na teoria. Eu acho que o primeiro detalhe é a gente pensar nisso, que eu preciso planejar, meu processo tem que ser planejado e tem que ser executado da forma que foi planejado. Tá? Realmente eu comento sobre a parte de padronização, se os padrões podem mudar, tá? Padrão pode mudar, não tem problema. O que eu preciso é, em mudando o padrão, mudar a minha forma de conduta para que trabalhe da forma padrão, que eu tenha um trabalho padronizado, como preconiza, por exemplo, a metodologia. E Rui? Então, Alexandre Oliveira aqui, na opinião dos senhores, nesse momento seria possível mensurar e estratificar o potencial sólido de lucratividade num curto ou médio prazo no cenário pós-pandemia para o ramo gráfico, lançando mão da cultura Lean. Quer falar uma coisa, Rui? Eu tenho a minha opinião sobre esse tema relacionado à sobrevivência das empresas, tá? Independente do porte da empresa, se ela não tiver uma cultura, um método, uma gestão, como diz o nosso próprio título do webinar, planejamento e gestão, dificilmente ela vai sobreviver ou ela vai ter dificuldades, ainda mais nesse atual cenário que a gente está vivendo. Então, eu acho que é fundamental vir com uma metodologia onde você consegue entender o seu cenário, tá? Entender aí seu ponto de equilíbrio, entender as partes fundamentais do seu processo de gestão para você poder ser mais assertivo, propor metas para garantir a sua sobrevivência aí nesse momento tão difícil que a gente está passando. Isso acho que é em todos os segmentos, não só no segmento gráfico. Tá? Vou colocar, o Rui tinha comentado sobre isso na fala anterior, que é importante também que você conhecer o seu negócio, conhecer a sua empresa. Então, quando ele fala atrás que você fazer o mapeamento do seu processo é importante, então, nesses tempos de pós-pandemia, vai ser fundamental que realmente você conheça o seu processo, conheça realmente aí o potencial que você tem dentro da sua empresa. Tá? Saber exatamente quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para a gente conseguir trabalhar. Aí é fácil, vamos pegar os pontos fracos e tentar melhorá-los, manter e aumentar os pontos fortes, que essa é basicamente a ideia de você aplicar essa metodologia. Mas acho que o primeiro ponto seria pensar nesse caso, se eu conheço realmente a minha empresa, se eu tenho ciência, se eu tenho na mão os meus processos produtivos. A gente pode até complementar ainda a questão, assim, a própria pandemia, né, como a pergunta está citando os novos cenários, todas as empresas estão se adaptando, todo mundo está se adaptando, o mundo está passando por uma crise e por um processo de adaptação. É muito comum o termo o novo normal. O que é o novo normal? Todo mundo vai ter que se reinventar de alguma forma. E para se reinventar, obrigatoriamente você tem que conhecer seu processo, conhecer o cenário econômico onde você vive, quem são os seus concorrentes, e aí você vai ter que ser muito criativo e flexível para propor novos produtos, para atender essa nova demanda. Então, muitas empresas que não trabalhavam com delivery, pronta entrega, foram obrigadas de uma hora para outra a se estruturar. Tá certo? Então, isso é uma outra forma. Então, é uma visão ampla. Então, esse planejamento e gestão, ele engloba muitas variáveis nesse processo aí que a gente vive hoje. Aproveitando, na quarta-feira, nós vamos ter uma palestra com o professor Rodrigo a respeito das oportunidades do e-commerce. Vai falar também sobre isso. É legal para ver que a gente consegue pensar algumas coisas para a nossa empresa, nossa relação com o cliente, possivelmente talvez mude, quase com certeza vai mudar, entender melhor como as coisas funcionam. Então, na quarta-feira, a gente vai ter um webinar sobre isso. Convido vocês a participarem também. Vai ser bem legal, tá? E aproveitando, me parece que chegando, tem mais duas perguntas.
Vamos lá. Fernandini Sabrina. Quanto tempo para se fazer o estudo de caso de uma empresa de pequeno porte? Professor Rui, você. No estudo que nós apresentamos aqui, né, na faculdade, nós levamos aí 80 horas nesse estudo prático aí para colocar aí a filosofia Lean, né, em implementação. Isso vai depender muito também da atual situação da empresa, né, como ela se encontra na atualidade. Então, não é porque ela é pequena empresa que ela é desorganizada, que ela é bagunçada, que ela não tem gestão. Então, não está relacionada ao porte. Então, a gente chega em pequenas empresas bem estruturadas, onde o que você tem que fazer são coisas bem pontuais. Agora, tem situações que a gente chega em empresas que elas não têm gestão, planejamento algum. Então, é praticamente do zero. Nós temos que pegar o próprio dono da empresa e começar a implantar a cultura nele da importância das ferramentas da qualidade, a importância do planejamento, a importância dos estudos práticos para garantir a sobrevivência dele. Tá bom? Alibaba, Alibaba. Essa pandemia afetou as gráficas pequenas, principalmente. Algumas fecharam. Tem alguma chance de melhorar a situação atual? A chance de melhorar a gente sempre enxerga, porque o que a gente tem que ter é que vai acabar, então, o isolamento social vai acabar, as coisas vão voltar ao normal. Obviamente, como ele falou, o novo normal, então as coisas vão estar, possivelmente, algumas de forma diferente. Então, o que eu diria é que chance de melhorar existe, nós temos que nos preparar para fazer com que as coisas melhorem mais rapidamente. Então, eu tenho que estar preparado para quando as oportunidades começarem a acontecer. Então, para que eu consiga visualizá-las primeiramente, entender que são oportunidades e estar preparado para não deixar essas oportunidades passarem. Né? Remeto à minha apresentação no início lá, que é quando eu falei do pós-guerra, que os engenheiros da Toyota criaram essa metodologia, o sistema Toyota de produção, que depois deu origem ao Lean Manufacturing. Então, a gente pode, desse limão, fazer uma limonada. Então, aproveitar que, já que estamos com esse problema atual, vamos sair da crise melhor do que entramos. Acho que essa é a ideia. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que investir, então, para que eu consiga investir em termos de conhecimento, realmente, de entender as coisas, para que eu consiga, pós-crise, estar melhor do que eu entrei. Acho que essa é a ideia. Aí melhoraremos, muito rapidamente, aí sairemos dessa situação. Só para complementar um pouco, essa pandemia está servindo, de certa forma, como um termômetro, né? As empresas que já são estruturadas, elas tendem a sobreviver. Vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser um processo aí difícil, complicado, mas as empresas sem estrutura, aí sim tem grande chance de fechar. Ok? Então, o que vai ficar no mercado? Provavelmente as empresas, independente o porte dela, as que já possuem gestão implementada. Essas provavelmente sobreviverão, porque enxergam o negócio como um todo. Agora, as empresas que não enxergam, que não conhecem o negócio, que não sabem onde estão trabalhando, dificilmente vão sobreviver. É uma realidade. Então, isso veio para mostrar aí quem vai sobreviver, quem vai sair mais forte, quem vai ter chance de se adaptar, né, a essa pandemia. Sr. Carlos, certificação é a melhor opção. Não sei se eu diria que certificação é a melhor opção, eu diria que padronização é a melhor opção. Então, a certificação viria no momento posterior, que aí eu vou, com base no meu processo controlado, conseguir certificá-lo, mas eu pensaria no momento anterior, que é ajustar os meus processos, acertar os padrões de utilização dos meus produtos, adequar a minha mão de obra à nova mentalidade e depois pensar no processo de certificação. Okay? Se eu tiver apto à certificação, eu já passei por todos esses processos. Só um detalhe que a gente comenta sempre, empresas, por exemplo, são certificadas, eu dou o exemplo da ISO, mas poderia ser qualquer outro, quando tem a auditoria da ISO, o que acontece? Reúne todo mundo, vamos limpar, vamos organizar, vamos adequar o processo
para que a auditoria aconteça a contento. Tá? Só que aí você tem toda uma movimentação para ajustar, só que quando a auditoria vai embora, volta-se tudo ao padrão anterior. A gente consegue pensar dois detalhes. O primeiro é que todo mundo que está envolvido sabe a forma correta de fazer, porque quando vai ter auditoria, todo mundo ajusta dessa forma. Tá? Aí a pergunta que fica é por que isso não se torna um padrão, por que não se muda a cultura, muda-se os costumes para que você consiga fazer isso se tornar um padrão dentro da sua empresa. Algo a complementar, Rui? Então, mais alguma pergunta? Vai lá, professor. Este processo é importante para a implantação da ISO dentro de uma empresa. Sim, é o que o professor Jorge comentou. A implantação, a certificação é só a comprovação das etapas anteriores, que é a padronização de processo, que é trabalhar de acordo com as qualidades estabelecidas, procedimentos, tudo aquilo que a norma, né, preconiza. Então, quando você tem a certificação, é só estar dizendo que está aprovado. Todas as etapas anteriores foram feitas e estão sendo executadas de acordo com essa norma. Ok? Isso é fundamental, não só para conseguir novos clientes, mas como também fidelizar e mostrar a importância do seu processo, da sua gestão, do seu planejamento, mostrar esse valor agregado na sua marca, na sua empresa. Tá bom? José Pires, professor. Então, é importante lembrar que a padronização dos processos diminui os custos produtivos. Perfeitamente. Então, quando você padroniza o processo, consegue repetir as coisas, consegue ter uma organização, naturalmente os custos caem. Parece a mágica, mas naturalmente fazendo as coisas dentro de um processo padronizado, a gente consegue imediatamente reduzir os custos. Então, por isso que eu falei anteriormente que o primeiro ponto seria você padronizar. Organizei, padronizei, naturalmente os custos já vão cair. Você consegue identificar, você consegue ter um sistema muito melhor controlado, que aí realmente você vai aplicar controle de processo da sua produção. Exemplo, só para exemplificar, uma gráfica que presta serviço para um ramo automobilístico, por exemplo, a exigência ela é muito alta. Então, essa empresa ela não atende esses segmentos se ela não tiver certificado com processo padronizado, porque eu não posso parar uma linha de um... Ok? Então, é fundamental isso, padronização, normas, certificação. Agora, é o que o Jorge falou, muitas empresas ainda têm aquela velha cultura de trabalhar imprimindo, e não é isso, tem que ter a visão do todo. Tá certo? Okay. Muito bem, então a gente finaliza por aqui, agradecer a presença de todos, agradecer aos professores Rui, que nos ajudou, que participou da apresentação, agradecer as perguntas, muito bacana. Tem uma outra série de perguntas aqui, como eu falei, a gente vai reunir todas e responder na medida do possível ao longo da semana. Volto a frisar que amanhã nós temos a apresentação da professora Catarina Cano, então fiquem ligados, vai falar sobre a ferramenta MASP, como a ferramenta MASP pode ajudar a encontrar soluções rápidas nesse pós-pandemia. A apresentação que a gente usou, as apresentações, vai estar disponível no Facebook e no LinkedIn. E, da minha parte, agradecer a presença de todos, muito bacana, muito contente, fiquei muito feliz de participar. Então, a gente espera poder ter ajudado nesse pequeno ponto. Nos colocamos à disposição para qualquer tipo de situação, o Senai está aberto para poder os ajudar caso necessitem. Também gostaria de agradecer a disponibilidade de todos, a participação mais uma vez, o envolvimento, a Escola Senai, toda a diretoria, a coordenação, o professor Jorge, toda a estrutura que nós tivemos aqui. E esse evento prova que o Senai também está se adaptando ao novo normal. Essa discussão eu considero como são momentos importantíssimos que fomentam, né, a construção do conhecimento, certo? A análise, o poder crítico de uma indústria, de um segmento, e é só assim que a gente constrói e a gente evolui. E
Então, isso a gente já faz na aula. A ideia aqui da faculdade é sempre promover essa discussão entre os alunos e essa integração e troca de experiências. E hoje nós fizemos nessa forma de webinar aí e esperamos aí ter contribuído de alguma forma com todos. Obrigado. Obrigado a todos.